Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Esta é a nossa aula de número 25, beleza? Muito bem, agora nós precisamos lembrar o que nós temos para hoje. Não podemos esquecer o que nós vimos na aula passada. Na nossa última aula nós estávamos falando sobre pontos que não pertencem à circunferência e suas relações. Então, nós vamos fazer agora a nossa aplicação. Mas antes, é importante lembrar o seguinte. Vamos ver se vocês lembram. Nós trabalhamos a ideia, tá? Nós trabalhamos a ideia de que, mesmo na nossa última aula, nós trabalhamos a ideia de que dois pontos que são internos à circunferência, tá? Dois pontos que são internos à circunferência. Um ponto interno à circunferência, tá? Nós temos aqui AB, CD. Vamos lembrar aí? Eu quero calcular o valor de x. X é igual à medida de AB mais a medida de CD. São os arcos, hein, pessoal? Não esqueçam. Dividido por 2. Beleza? E nós chegamos a falar do número com o ponto externo. Vamos ver se a gente lembra aí. Se o ponto é externo à circunferência, nós teríamos da mesma forma assim. Acompanhe comigo. Eu quero calcular o valor deste ângulo x. Então, nós temos aqui A, B, C e D. A fórmula é x é igual a medida de AB, que é a maior, menos a medida de CD, que é a menor, dividido por 2, beleza? Então, quando o ponto é interno, você soma os arcos e divide por 2. E quando o ponto é externo, você subtrai o arco maior do arco menor, formado pelas retas secantes, e divide por 2, beleza? Então, no anterior, você soma, e no posterior você subtrai. Beleza? Essa foi a ideia na nossa última aula. Então, vamos fazer uma pequena atividade. Para facilitar, nós também falamos sobre o ângulo interno. Beleza? Muito bem. Então, dando nossa continuidade, nós podemos fazer nossas atividades. Acompanhe comigo. Nós temos aqui uma situação que envolve ângulo inscrito P e ângulo inscrito T. Muito bem. O ângulo P ele é inscrito e o ângulo T é ângulo central, fazendo a nossa pequena correção, beleza? Então, qual é a relação entre essas medidas P e T? Bom, se eu quero calcular a medida P, até onde eu sei, P é ângulo inscrito. E o ângulo inscrito é a metade do arco correspondente. Então, vai ser AB, o arco AB, sobre 2. E o T? O T é ângulo central. O ângulo central é sempre igual ao arco correspondente AB. Essa foi a nossa definição inicial, beleza? Muito bem. Então, aproveitando a oportunidade, vamos aqui para o cálculo dessa questão 2. Na questão 2 diz o seguinte: a medida do arco BC é 92. Então, acompanhe comigo. Esse arco mede 92 graus. O que nós podemos tirar dessa informação? Simples, muito simples. Eu quero calcular o valor de x e o valor de y. O que nós sabemos sobre o y, o x?
O x diz que a medida dele vai ser encontrada quando nós pegamos a medida do arco AB e dividimos por 2. Amiguinhos, me respondam quanto é a medida do arco AB, ou no caso BC, né, pessoal? BC mede 92 graus, dividido por 2, vai dar 46, beleza? Essa é a nossa resposta para o valor de x. E para y? Até onde nós sabemos, professor, o y é um ângulo central. Então, vai ser a medida do arco BC. Então, y é igual a 92 graus. 92 graus. Beleza? Muito simples. Bom, essa ideia ela é muito agradável, então nós podemos passar para a próxima questão. Acompanhe mais uma vez. Eu quero calcular aqui nessa questão 3 a expressão x menos y. Mas eu só posso calcular a expressão x menos y se eu souber quais são os valores. Então, o que nós sabemos? O ângulo x é um ângulo inscrito. Então, x é o arco A, o arco CD, 86 dividido por 2. Então, x é igual a 43 graus. Opa! Já tem o valor de x. E o y, da mesma forma. Y também é ângulo inscrito. E ângulo inscrito é a metade do arco, 62 dividido por 2. Quanto é 62 dividido por 2, pessoal? É 31. Para finalizar nossa questão, o valor de x e o valor de y nós vamos trazer para cá. Porque a questão não está pedindo o valor de x e de y. A questão está pedindo a diferença entre x e y. O x deu 43 graus e o y deu 31 graus. E 43 graus menos 31 graus é igual a 12 graus. Beleza? Simples assim, pessoal. Quando nós falamos de ângulo inscrito, a medida dele é a metade do seu arco correspondente. E se o arco de x é 86, a metade é 43. Se o ângulo inscrito y é 62, a metade dele é 31. Beleza? Muito bem. Então, podemos passar para as próximas questões. Muito bem, nós já fizemos a questão 3. Ok. E a nossa resposta deu 12 graus. Vamos para a questão 4. Muito curiosa a questão 4. Então, vamos explorar essa expressão. Muito bem. A questão diz, a medida de um arco AB, corresponde a 1/5 da circunferência. Então, o arco AB é igual a 1/5 da circunferência. 1/5 de 360 graus, beleza? E a questão diz também que o arco CD é 1/6. O arco CD é 1/6 da circunferência, ou seja, 1/6 de 360, beleza? Então, vamos calcular esses valores. 360 dividido por 5. E 360 dividido por 5 dá 72 graus. 360 dividido por 6 dá 60 graus, beleza? Então, nós temos aí os arcos AB e CD. Facilita muito a nossa vida agora, porque nós queremos calcular o valor de x e o valor de y. Até onde nós sabemos, x é ângulo inscrito. Calculando o x, nós sabemos que o ângulo inscrito é a metade do arco correspondente. Se o arco de x é AB, então AB vale 72. 72 dividido por 2, 36 graus.
Fechou? Essa é a nossa resposta. Beleza? Muito bem. E para calcular o valor de y, até onde nós sabemos, o y também é ângulo inscrito. Nesse caso, é o arco CD dividido por 2. Quanto vale CD, pessoal? CD vale 60 graus, professor. 60 graus dividido por 2 é igual a 30 graus. Beleza? Fechou, então, aí a nossa quarta questão. Simples assim. O que nós temos ainda para hoje? Agora, nós vamos fazer uma aplicação dentro do nosso mesmo contexto, mas analisando e verificando cada uma das situações. Então, o que nós temos aqui? Na circunferência abaixo, a corda AB determina na circunferência um arco que mede 82. Então, a corda AB, tá? É esse segmento aqui. A corda, gente, é essa reta. Mede 82 graus, tá? Mede 82 graus. Beleza? Muito bem. A corda AB mede 82 graus. Tá? Nesse caso, não exatamente a corda, mas a corda determina um arco AB e o arco é esse, que mede 82 graus. Beleza? Então, se o arco AB é 82 graus, a minha pergunta é: quanto vale o ângulo central? O ângulo central é igual ao arco correspondente. Se o arco é 82, então o ângulo central mede 82 graus. E a minha segunda pergunta é: quanto mede o ângulo inscrito P? O ângulo inscrito é a metade do arco correspondente. Se o arco é AB, a metade é dividido por 2. Então, 82 dividido por 2, 41 graus. Fechou? Beleza? Muito bem. Já estamos quase no finalzinho de nossa aula, mas vamos aproveitar para fazer mais uma questão. Observe as figuras a seguir e determine as medidas T e S. Acompanhe comigo a ideia. O que nós sabemos é que o ângulo inscrito A, o ângulo A é ângulo inscrito, ele mede 52 graus. Eu posso calcular a medida do arco BC. O arco BC, ele é o dobro do ângulo inscrito. Então, é 2 vezes o ângulo inscrito. Então, o arco BC é igual a 2 vezes 52. Então, quanto é 2 vezes 52, pessoal? 2 vezes 52 é igual a 104 graus. Essa é a medida do arco BC, 104. Acompanhe comigo. Se o arco BC mede 104 graus, quanto vale S? Bom, professor, até onde eu sei, S é ângulo central. E ângulo central é igual ao arco. Então, S é igual a 104 graus. Beleza? Agora, a parte mais interessante, pessoal. Acompanhe comigo. Olha como é bacana. Esse triângulo de vértices BCO, eles têm essa medida e essa igual, porque é o raio da circunferência. E se aqui é raio e aqui é raio, esse triângulo é um triângulo isósceles. E os triângulos isósceles têm bases com o mesmo ângulo. Se aqui é T, aqui também é T. Beleza? Então, nós estamos aqui na busca do valor de T. Aí você vai usar o seguinte artifício. S mais T. Mais T é igual a 180 graus. O S nós já sabemos que é 104. T mais T, 2T, igual a 180. O 104 vai vir para cá de sinal trocado, beleza? 2T
é igual a 180 menos 104. Quanto é 180 menos 104? 76. O 2 que está multiplicando vem dividindo. E o valor de t que nós estamos procurando é 76 dividido por 2, que é igual a 38 graus. Beleza? É assim que funciona, pessoal. E para finalizar a nossa aula, vamos resolver uma questão, tá? Vamos resolver mais uma questão de ângulo inscrito. Até onde nós sabemos, o ângulo inscrito 7x é a metade do arco. Até onde nós sabemos, o arco é igual ao ângulo central. Então, 10x mais 48 dividido por 2. E nós fechamos aqui. 7 vezes 2, 14. Igual a 10x mais 48. O 10 vem para cá de sinal trocado. 14x menos 10x é igual a 48. 14 menos 10 é 4. E o 4 que está multiplicando vem para cá dividindo. 48 dividido por 4 é igual a 12. Então, o que nós temos aqui é o valor de x é 12. O que é que nós estamos querendo saber? Nós estamos querendo saber a medida de cada ângulo. Então, o ângulo 7x vai ser 7 vezes 12. E 7 vezes 12 é 84. Se o ângulo inscrito é 84, 10x mais 48 vai ser 10 vezes 12 mais 48. E 10 vezes 12 é 120, mais 48 é igual a 168. Beleza? Se você observar bem, o 168 graus é o dobro de 84. Isso se confirma, pessoal, que o ângulo inscrito é o dobro do arco, é a metade do arco correspondente. O arco correspondente é o dobro do ângulo inscrito. Beleza? Muito bem, pessoal. E agora nós finalizamos a nossa aula e não podemos deixar de agradecer a presença de vocês e essa audiência maravilhosa. Finalizamos a nossa aula e agradecendo. Muito obrigado e nos vemos até a próxima, pessoal. Valeu! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Me digam, tá tudo bem? Com certeza está. E se não tiver, vai ficar, viu? Eu tenho certeza que sim, porque Deus é com vocês e o que Ele quer é que todos nós sejamos felizes, tá bom? Professora Vera chegando por aqui junto com o Eli, nosso colega intérprete de Libras chiquésimo, né? Para aquela nossa viagem semanal pela língua portuguesa. Pegando aí já o seu passaporte, meu querido, minha querida, tá? Para que a nossa viagem seja bastante proveitosa, nosso livro didático. Nossa viagem hoje vai ser na unidade 6, capítulo 1. Nós vamos viajar pela regência nominal. Lembram que na aula passada a viagem foi pela regência verbal. Desta vez, pela regência nominal. Preparados? Bora lá? A regência nominal, meus amores, é a relação entre um nome, que é um substantivo, adjetivo ou advérbio, e os termos que ele rege, né? Os termos que esse nome rege. Essa relação, essa parceria legal que acontece entre os nomes e os termos que ele rege. Essa relação, ela sempre vai ser intermediada por uma preposição. Isso é importante que você, internalize, tá bom? E é importante também ainda, tá? Você saber que no estudo da regência nominal é preciso levar em conta
que vários nomes apresentam exatamente o mesmo regime dos verbos de que são derivados. O que isso quer dizer? Olha, que quando você vai estudar regência nominal, você vai se dar conta de que muitos nomes, eles se apresentam, eles têm assim um regime, uma forma de se apresentar relacionada aos verbos dos quais eles são derivados, tá bom? Isso é importante você saber, até como uma forma de internalizar mais fácil ainda a regência nominal. Conhecer o regime de um verbo significa, nesses casos, conhecer o regime dos nomes cognatos, ou seja, os nomes que estão relacionados a ele, que derivam deles verbos, tá bom? Olhem aqui essa tirinha aqui. Rodolfo curte viver no limite da resistência, no limite da adrenalina, no limite do cartão de crédito. Então você percebe aqui, ó, no viver no limite da resistência, no limite da adrenalina, no limite do cartão de crédito. Você vai percebendo aí o que vai acontecendo? Vai acontecendo o que nós vimos bem aqui, ó. Primeiro, a relação entre o nome e os termos que ele rege. Ao mesmo tempo, você vai ver que conhecer, ó, no estudo da regência nominal, você deve levar em conta, isso é importante, que vários nomes apresentam exatamente o mesmo regime dos verbos dos quais são derivados. Nós temos aqui um exemplo aí, tá? Quando se diz viver no limite da resistência, no limite da adrenalina, no limite do cartão de crédito, você vê aí essa relação dos nomes com os termos os quais eles se referem, tá bom? Estamos tratando de regência nominal. E substantivos, como é que eles se comportam, tá? Na regência nominal. Os substantivos, que são os nomes, e os termos aos quais eles se referem, com quem eles se relacionam. Então nós temos aqui, ó, substantivos: admiração, a, por; devoção, a, para, com, por; medo, a, medo de; aversão. Observem aqui, nós temos aqui substantivos, né? Aversão, aversão a, aversão para, aversão por. Ó, o doutor aí, doutor em, tá? Obediência a, atentado a, contra, dúvida acerca de, em, sobre. Os nomes, né? Os nomes e os termos com os quais eles se relacionam. Ojeriza a, ojeriza por; bacharel em, horror a; proeminência sobre; capacidade de, capacidade para; impaciência com; respeito a, respeito com; respeito para com; respeito por. Então, o que você observa aqui neste quadro? A relação dos nomes, no caso substantivos, com os termos com os quais eles se relacionam, tá? E ainda lembrando da questão da preposição, tá bom? Isso é importante, você lembrar que eles sempre vão estar, ó, eles, nomes, né, relacionados aos termos com a ajuda das preposições. E agora os adjetivos, tá? Em relação aos nomes, os adjetivos e os termos com os quais eles se referem com a ajuda da preposição. Você está vendo aqui a presença das próprias, né? Das preposições. Então, depois daí, vão vir os termos. Mas, olha, acessível a, né? Acostumado a, com; afável com, para com; agradável a, alheio a ou alheio de; análogo a, ansioso de, ansioso para, ansioso por. Está vendo aí os nomes, né, adjetivos, com as preposições que em seguida vão vir os termos. Aqui nós temos diferente de, entendido em, equivalente a, escasso de e, consequentemente, os demais.
necessário a, nocivo a, paralelo a, parco em, parco de, né? Passível de, preferível a, prejudicial a, prestes a, propício a. Isso é importante que você internalize, tá? Tem aqui mais um quadrinho com adjetivos, tá? O que é importante você internalizar? Você sabe que depois desses adjetivos e da presença das preposições, vão vir os termos com os quais esses nomes, enquanto adjetivos, se relacionam. Mas é importante você não esquecer que sempre vai ter a presença, depois do nome, da preposição, antes do termo ao qual, com os quais ou com o qual eles vão ou ele vai, o nome, se relacionar. Tá bom? Temos aqui mais uma sequência que é importante que você esteja atento, vendo só aqui esse último quadro, próximo a, relacionado com, relativo a, satisfeito com, satisfeito de, satisfeito em, satisfeito por, semelhante a, sensível a, cito em, suspeito de, vazio de, tá? Todos são adjetivos com as respectivas preposições antes dos termos com os quais mantém essa relação, no caso da regência nominal, tá? E finalmente nós temos aqui pouco, né, mas tem outros, os advérbios, né? Advérbios longe e perto, longe de, perto de, tá, gente? E uma observação que eu achei importante colocar para vocês. Os advérbios terminados em mente, tá, tendem a seguir o regime dos adjetivos que são formados, tá? Da onde eles são formados. Paralela a, paralelamente a, tá? Relativa a, relativamente a. Então você percebeu que os advérbios terminados em mente seguem o regime dos adjetivos dos quais eles são formados, a partir dos quais eles são formados. Ok, meus amores? Temos aqui no nosso livro, na página 199, eu dividi em dois para poder caber no slide, né? Nós temos aqui as preposições também estabelecem a relação de regência entre alguns nomes e seus complementos, tá? Então nós temos aqui, é bom que você veja, depois veja, reveja quantas vezes for necessário, porque esse é um conteúdo que você não vai decorar, você tem que internalizar, tá? Então olha só, acessível a, então nós temos aqui um exemplo, a informação deve ser acessível a todos. O que você observa? Bem aqui, ó. Olha aqui, nós temos aqui o acessível como adjetivo, presença da preposição. E olha só, se você lembrar do que foi dito e observar aqui a partir dos exemplos, vai internalizar de vez que todos os nomes, a relação que ele mantém com os outros termos, tem sempre a presença da preposição no meio dessa relação, tá bom? O restante do quadro é esse aqui. Eu quero realmente que vocês façam a leitura, procurem internalizando aos poucos, porque é uma forma de você não esquecer. E praticar, gente. Não basta só você assistir a aula com o seu professor, tá? Estar atento ao que ele diz, se na sequência você não resolve as atividades relacionadas a esse conteúdo visto. Isso é extremamente importante. Por isso, como sugestão de atividades, nós temos aí nas páginas 198, 200, 201, 202 e 203 do nosso livro. Todas essas páginas, tá? Ditas aqui, em todas elas vocês vão encontrar atividades relacionadas à regência nominal, tá? Então, se você realmente quiser internalizar, e você deve querer, até porque, gente, tá bem aí 2022 e você já vai para o ensino médio. Então é de muita responsabilidade, né? Tem que ter responsa
para ir com um pouquinho mais de noção para o que você vai encontrar no ensino médio. Então resolva as questões, tire suas dúvidas, tá? Se precisar tirar essa dúvida, recorra ao seu professor. O importante é que não reste nenhuma dúvida com relação ao conteúdo regência nominal, tá bom? E para ajudar mais ainda e reforçar mais ainda, você tem dessa vez aqui os próprios boxes, porque são apenas 2, onde você vai perceber que tem um resumo do que foi visto hoje. Veja só aqui, como nós temos tempo, nós podemos ler. Regência verbal é a relação, vimos aula passada, né? Entre um verbo e os termos que ele rege. Hoje estamos vendo regência nominal, é a relação entre um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio e os termos que ele rege, ok? Nesse outro box aqui, nós estamos tratando da regência verbal, porque como o conteúdo é junto com o outro, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a leitura que já fez, porque ela foi indicada na aula passada desse box aqui, e vai recordar a regência verbal, porque as duas estão assim juntas no mesmo capítulo, tá bom, meus amores? Então, os boxes, anote aí, são esses momentos em que você vai fazer uma nova leitura do resumo do assunto visto e você vai internalizá-lo, tá bom? Bom, a aula hoje passou assim rapidinho, mas tenho certeza, tá? Que nós temos já tivemos aqui a oportunidade, né, de falarmos, tratarmos e internalizarmos o conhecimento a respeito da regência nominal, ok? A professora Vera está ficando por aqui, junto com o professor e intérprete de Libras Eli, mas com a certeza de que semana que vem nós vamos voltar aqui com vocês para mais uma viagem pela língua portuguesa. Meus amores, lindas e lindos de Deus, a pandemia não acabou, portanto, continuemos mantendo todos os cuidados. Isso é importante, porque somente assim, juntos com Deus, vamos vencer esta pandemia. Fiquem com Deus e até semana que vem, quando nós vamos voltar novamente com vocês. Tchau!